Oiê! Quer aprender a fazer esse vestido super econômico, lindo e que se ajusta muito bem ao corpo? Então fique aí que eu vou te ensinar o passo a passo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Leslie e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este vestido que vocês viram aí, no início do vídeo. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de falar algumas coisas que talvez vocês possam estranhar aí no decorrer da aula. No primeiro tutorial de roupa aí que eu postei no canal, que foi ensinando a fazer uma blusa de squares, eu falava com vocês a quantidade de carreiras para tamanhos P, M, G, GG. Porém, na videoaula de hoje já vai ser diferente. Eu já vou começar a ensinar vocês a trabalhar sob medida. Mas por que isso? Porque assim como na costura, o crochê ele varia muito. Cada crocheteira tem uma tensão de ponto. Talvez eu precise fazer 5 carreiras para conseguir o mesmo tamanho que você consiga em 4 carreiras. Porque talvez a minha tensão de ponto, os pontos ficam menores que o seu, e vice-versa. Vai depender muito também da agulha, até mesmo o material, a marca da agulha. Tudo isso difere na tensão de ponto. O tipo de ponto. Alguns, os pontos acomodam mais, dando a impressão de elasticidade quando faz o crochê. Já outros não acontece tanto isso e pode gerar uma elasticidade menor. Apesar que é errado dizer elasticidade porque o fio ele não é elástico, né? Esse fio aqui, o que eu usei, ele não cede, ó, ele não espicha, mas ao tecer os pontos acomodam, né? Porque nós fazemos vários nós, nós damos várias voltas, então ele gera essa elasticidade na peça, tá? Não é no fio, é na peça. Então tudo isso pode interferir. Mas às vezes eu ainda trarei aqui videoaulas, que eu vou falar com vocês o número de carreiras e tal, para ter para os dois gostos, tá? Mas o que eu recomendo, né, com a minha experiência, o que eu recomendo é que vocês se acostumem a trabalhar com medidas. E aí eu vou tentar explicar aqui como vocês farão para conseguir saber quantas carreiras vocês precisam fazer para conseguir a medida. Primeiro, sempre que vocês fizerem uma roupa, vocês façam um teste do ponto. Alguns pontos, eles vão abrir mais, eles vão ter uma elasticidade maior e outros vai dar a impressão que diminui. Isso é normal. Principalmente quando tiver pontos em relevo, né? Que é aqueles pontos que a gente pega por trás ou pega pela frente. Ele tem uma tendência a diminuir. Às vezes você faz 10 centímetros de correntinha e no final ele vai ficar com 9 ou 8, tá? Então é como se ele diminuísse. E outros, eles já vão expandir mais. Você faz no início 10 centímetros e depois eles vão ficar aí com 11, 11,5 centímetros no final. Então depende muito do ponto, até isso. Então sempre que vocês forem iniciar um projeto, vocês façam aí umas 5 carreiras. Pode fazer só 10 centímetros de correntinha mesmo para iniciar, de 10 a 15 centímetros. E faz aí umas 5 carreiras do ponto que você vai usar e depois mede, porque aí vocês vão saber o quanto aumentou e o quanto diminuiu, para vocês terem uma noção do tamanho final que ficará, dependendo da quantidade de correntinhas que vocês fizerem. Depois eu farei um vídeo explicando mais sobre isso. Neste modelo aqui, eu percebi que o meu ponto ele estava ficando com um pouquinho menos de 1 centímetro. Tanto é que nas alças, para eu conseguir deixá-la bem justinha, assim, né, eu precisava que ela ficasse com 38 centímetros. Eu fiz exatamente 38 carreiras. Por quê? Porque sem espichar, as 38 carreiras ficava com mais ou menos 36. Mas aí espichando, ela ficava com 38. O meu quadril é 94. Então eu preciso que ele fique com 47 centímetros. Eu não faço com 47, porque eu sei que o crochê ele aumenta. Então este aqui eu fiz com 19 carreiras na parte da frente e 19 carreiras na parte de trás. Lembrando que este aqui é um square, tá? Então, 19 carreiras é como se fosse o dobro. E aí, quando espicha, né, quando a gente coloca no corpo que os pontos acomodam e ele espicha, ele dá a medida que eu preciso.
E aí vocês vão ver várias vezes aí eu falando no tutorial para vocês fazerem de acordo à medida de vocês. Então, por isso eu não vou falar a quantidade de carreira que vocês farão. Vocês terão que fazer as contas e descobrir quantas carreiras vocês terão que fazer para conseguir as medidas que vocês precisam. E quanto à quantidade de fio? Eu utilizei a cor cru, eu usei um pouco do Fiore que eu tinha mais ou menos uns 50 gramas, eu acho 50, 60 gramas no máximo de Fiore, e usei também o especial número 2 da Euroroma. Usei também o azul bebê da Fiore, que é a cor 900, ó, é o azul bebê, e usei o salmão, que é a cor 700, esta cor aqui. Quanto eu usei de cada? Do salmão e do azul bebê, foi mais ou menos 60 gramas de cada. Eu abri o novelo e ainda sobrou isso aqui, ó, para fazer o meu vestido, que é um tamanho P. As minhas medidas, elas batem na tabela do tamanho P. Então, eu usei apenas 60 gramas. Então, eu acredito que se vocês fizerem com a mesma divisão de cores que eu fiz, mesmo se vocês vestem aí um tamanho M ou até um G, eu acredito que um novelo de cada cor dá. O cru talvez não, mas dessas cores aqui eu acredito que dê, porque se eu usei apenas 60 gramas, né, cada novelo desse ele vem com mais ou menos 147 gramas, não chega a 150, se não me engano é 147,5 gramas, mas eu gastei apenas 60, ou seja, eu gastei menos da metade. Então aqui tem pelo menos 80 gramas, que é o que sobrou. Tem mais ou menos 80 gramas de cada. Então eu acredito que com o que sobrou, dê para fazer aí um tamanho M ou até o G. E quanto ao cru, eu usei um pouquinho do Fiore, eu só tinha feito uma blusa com ele, e era uma blusa com squares, né? A maior parte era colorida, e eu só usei a cor cru para unir os squares. Então eu tinha mais ou menos esse mesmo tanto aqui, ou talvez um pouquinho menos. E deste aqui eu usei 75 gramas dele. Então eu devo ter usado uns 130 gramas, que daria mais ou menos um novelo desse, né? Ia sobrar pouco. Aí, para o tamanho M, né? Se vocês forem comprar do Fiore, vocês comprem aí 2 novelos da cor principal, para o tamanho M e para o tamanho G. Vocês compram 2 novelos da cor principal. Para o P, provavelmente um novelo dá, tá? E seria um novelo de cada cor. Eu sei que este tutorial ele será um pouco diferente, por conta disso que eu não vou ficar falando o número de carreiras, eu vou falar mais sobre medidas. Mas eu quero já começar a acostumar vocês a se tornarem crocheteiras mais independentes, para não ter que ficar sempre voltando ao tutorial para saber quantas carreiras são para cada tamanho. Eu quero que vocês se acostumem a trabalhar sob medida. Quanto a outros produtos, não tem problema, né? Por exemplo, tapete, bolsa, acessórios. Isso aí a gente trabalha com a carreira mesmo, porque não importa muito o tamanho. Isso é em questão de roupa, tá? Roupa, ela sempre deve ser feita ali sob medida. Mesmo que seja tamanho P, M, G, GG, né? Se vocês fizerem pronta entrega como eu faço, o tamanho P, ele tem as medidas a serem seguidas. O tamanho M também, o G, o GG. Todos estes tamanhos, eles têm as medidas. Eu sei que a minha medida, que eu tenho 86 de busto, eu sei que isso é referente ao tamanho P. Então, se vocês fizerem aí, né, qualquer coisa com 85, 86 de busto, acho que até 90, se não me engano, vocês estão fazendo algo do tamanho P. Então, o correto é vocês terem uma tabelinha, inclusive eu vou deixar aí uma tabela na descrição do vídeo, que eu vou deixar no meu canal do Pinterest, aí vocês podem baixar essa tabela. E sempre que vocês forem criar uma peça, sempre que vocês forem fazer uma peça, vocês sigam aí essa tabela. E aí mesmo que vocês peguem tutoriais aqui da internet, vocês conseguirão adaptar com o fio que vocês têm. Se a crocheteira está usando um charme, por exemplo, mas você só tem um fiore, que o tex dele é um pouco menor que o charme, vocês conseguirão adaptar, porque vocês estarão trabalhando sob medida.
e não com a quantidade de carreiras. Nem sempre vai dar certo, né? Em alguns casos, a gente tem que trabalhar com o número de carreiras dependendo do ponto fantasia, mas a gente entendendo como funciona o crochê, a gente consegue adaptar. Bom, então é isso e vamos começar o tutorial. No vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês aqui como eu vou fazer um vestido. Eu estou criando ele agora, eu não tenho nenhuma base, eu estou tirando totalmente da minha cabeça. E aí eu vou mostrar a vocês como eu vou fazer isso. E aí quem quiser fazer o vestido também, provavelmente vocês já viram o resultado aí no início do vídeo, mas até o momento eu nem sei se vai dar certo. Se você estiver assistindo este vídeo, é porque deu certo, né? Porque se não desse certo eu nem ia postar. E este vestido, ele vai ser com squares, com esse quadradinho da vovó. Já deu para perceber que eu gosto de trabalhar com este quadradinho, né? Eu gosto. Eu acho que ele fica legal em vários tipos de trabalho. Sem falar que ele também dá certo para iniciantes, né? E como eu estou começando o meu canal, é um canal novo, e eu estou me dedicando no momento aos iniciantes do crochê, então eu acredito que os trabalhos feitos com este square, eles são mais fáceis, e aí vocês já vão pegando o costume, né, de como unir, de como desenvolver o trabalho, e aí vocês vão pegando mais autonomia e pegando mais experiência no crochê. Então, como será esse vestido? Bom, na minha cabeça, né, se vai dar certo eu não sei, mas na minha cabeça eu penso em fazer este vestido assim. Essa aqui é a parte do quadril, ela não está na medida que eu preciso, porém o crochê ele é assim mesmo, tá? A gente costuma fazer menor, porque ele espicha e aí depois ele fica no tamanho certo. Eu estou fazendo para mim, eu tenho 94 de quadril, então eu precisaria, né, que ele tivesse 47, mas não, ele está menor, ele está com 42, né, então, assim, eu precisaria fazer mais algumas carreiras, mas eu não vou fazer, porque eu já sei que o crochê, ele espicha, né, ele vai aumentar. Então, eu acredito que aqui vai dar. Se precisar fazer mais, depois eu faço, né? E aí eu vou falar para vocês se eu fiz ou não. Mas por enquanto eu vou deixar ele neste tamanho mesmo, né? Porque olhem só, o crochê ele espicha. E aí se a gente não tomar cuidado, se fizer já na medida correta, quando a gente vestir ele vai folgando, folgando, folgando e acaba ficando como se tivesse mal feito, ficando maletoso. A não ser que o modelo já seja folgado. Aí tudo bem. Mas neste caso aqui eu estou fazendo o vestido justo, então eu tenho que ter cuidado para ele não aumentar demais. No vestuário, acostume-se a fazer sob medida. Ou se vocês estiverem fazendo tamanho P, M, G, GG, vocês sigam a tabela de medidas. Eu vou colocar uma tabela lá no Pinterest e eu vou deixar mostrando aí para vocês na tela, e aí vocês anotem se vocês quiserem e tentem seguir esta medida aí, tá? Porque depende muito da tensão de ponto. Talvez eu fazendo este square aqui com 19 carreiras eu consiga um tamanho P, mas dependendo da sua tensão de ponto, basta 15 carreiras para chegar às medidas do tamanho P, ou você precise fazer mais carreiras, tenha que fazer 22, 23 carreiras para conseguir as medidas mínimas do tamanho P. Vocês entenderam? Então, por isso é que é difícil para eu falar com vocês a quantidade de carreiras, porque o vestuário a gente tem que seguir medidas, tudo bem? Então é o seguinte, vocês vão fazendo e vai medindo. Igual eu medi aqui, né, isso aqui já tá com 43,5, não, 42,5. Então 19 carreiras para mim foi o suficiente. Eu já tenho todas as minhas medidas aqui anotadas em um caderno. E aí eu vou explicar aqui mais ou menos como eu estou fazendo a troca de cores. Aí se vocês quiserem fazer igual, mas aí fica a gosto de vocês, né? Olha, a cor principal aqui será a cor cru, na cintura vai ser mais na cor cru, assim como neste também, se vocês observarem, eu iniciei com uma cor de cada, aí nesta aqui eu já coloquei duas na cor cru,
Aí eu pus o colorido, pus uma só na cor cru, mais um colorido e dois. Então eu fui intercalando. Um cru, dois crus. Um cru, dois crus, um cru, dois crus. Entenderam? E aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês podem começar com dois e aqui fazer com três, ou faz tudo com dois, ou faz tudo com um, né? Intercalando. Pode fazer com mais cores, pode fazer com uma cor só. Usem a criatividade de vocês. Então, por enquanto é isso. Para quem quiser fazer, já iniciar com o square do quadril, façam aí. E aí depois vocês voltem para a gente dar continuidade. Eu vou fazer a parte do busto com vocês. Vou fazer também essa parte aqui, ó, do vestido, que vai ter que ser só a metade. Então eu vou fazer essa parte aqui com vocês também. E toda a união, a alça aqui, a parte das costas. Então é isso. Adiantem aí o que vocês puderem e depois volte aqui para nós darmos continuidade juntas. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu fiz o square principal, né, já está pronto. Agora eu vou fazer a metade. Serão 4 metades. E aí, eu já falei que estes aqui, que vai ficar na linha da cintura, eu não quero eles todo colorido, para não destacar muito. Aí, o que eu farei? A maior parte, aqui ó, o square, ele vai ser a metade. Ele será menor porque não vai ter a mesma quantidade de carreiras, né? O square principal tem 19 carreiras e o da cintura terá 16 carreiras. E aí eu vou mostrar a vocês como a gente vai unir para dar certo. E antes de começar, eu só quero deixar claro para vocês que eu estou criando esse vestido do zero. Eu não assisti a tutorial, eu não peguei gráficos na internet, receitas, nada. Eu estou tirando totalmente da minha cabeça. Então vai acontecer, né, momentos em que eu terei que desmanchar, em que não vai dar certo, eu vou ter que modificar. Claro que eu não vou colocar tudo aqui, mas eu vou mostrar para vocês a realidade. E eu estou fazendo isso justamente para vocês perderem o medo, porque para vocês criarem a peça de vocês, vocês não têm que ter medo de errar e de desmanchar quantas vezes for preciso, certo? Então vamos começar aqui agora a fazer a parte da cintura, que é só a metade do square. Então eu vou começar aqui com a cor cru, como a gente faz a metade de um square. Eu começo aqui com o anel mágico ou círculo mágico. Para quem não sabe fazer, eu peço que assistam ao vídeo onde eu ensino a fazer um cropped com squares, com sobras de fios. E lá eu ensino como faz o círculo mágico. Vou subir aqui 4 correntinhas, porque eu quero que fique um ponto alto aqui, separado por uma correntinha. E aí eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Duas correntinhas, mais 3 pontos altos. E aí já vai puxando aqui. E aí agora eu faço uma correntinha e um ponto alto. E aí agora eu já posso puxar. E aí a gente vai continuar daqui. Nós não faremos com 4 partes dessa. Aí agora eu vou subir aqui com 3 correntinhas, mais uma de espaço, totalizando 4, igual nós fizemos aqui no início. E aí aqui dentro eu faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha. E aí aqui nessa do meio eu vou fazer o conjuntinho de 6 pontos altos, separados por uma correntinha, que é primeiro 3 pontos altos,
Eu falei separados por uma correntinha, é separado por duas. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Essa aqui vai ser a ponta do square. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Mais uma correntinha e um ponto alto para finalizar. Aí aqui eu gosto de puxar aqui um pouquinho e faço ele bem aqui, ó, no final da terceira correntinha. Ó, aí ele já vai ficando reto aqui. E aí o início sempre do mesmo jeito. São 4 correntinhas, porque 3 vai servir de ponto alto e uma de separação. E os primeiros pontos altos sempre aqui. Os primeiros aqui e os últimos aqui. E aí o resto é só seguir como a gente já faz esse square. Ó, eu faço os 3 pontos altos aqui. Uma correntinha de separação. Aí aqui eu já faço 3 pontos altos. Mais uma correntinha. E aqui eu faço o grupinho. Aqui dentro sempre vai ser aquele grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. E aí continua uma correntinha, 3 pontos altos, mais uma correntinha, finalizando aqui com 3 pontos altos. Uma correntinha e faz um ponto alto na terceira, aqui na terceira correntinha. E é isso. Aí agora é só seguir, sempre do mesmo jeito. Tá vendo que ele já tá ficando reto aqui, né? E formando a ponta aqui. E aí nós vamos fazer assim até completar a quantidade de carreiras necessárias para dar a medida que precisamos. E aí a medida é pessoal. Cada pessoa vai fazer de um tamanho. O meu é o tamanho P e eu já tenho a minha medida aqui. E aí vocês façam aí conforme a medida de vocês. E aí, para quem for fazer ele colorido, é só ir trocando as cores, né? Se fizer cada carreira de uma cor, vocês vão trocando. Se vocês quiserem fazer como o meu, eu vou fazer 9 carreiras com cru, depois eu farei uma carreira azul, uma rosa. Em seguida, 3 carreiras na cor cru, finalizando assim o square da parte da cintura. Então, ele vai ficar com 14 carreiras. Isso de acordo com a minha medida e com a minha tensão de ponto. Aí vocês façam aí de acordo com a medida de vocês, a quantidade de carreiras necessárias e a divisão de cores que vocês querem. Façam aí, e aí na última carreira, quando chegar na última, eu vou mostrar a vocês como nós faremos para unir. Então, até daqui a pouco. Eu terminei aqui uma parte da cintura, este aqui é um lado. Já coloquei aqui de um lado, ó, essa parte aqui, ela vai ficar abaixo do seio, né, e abaixo do braço. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como nós vamos unir, porque vai ser um pouquinho diferente, nós teremos que fazer algumas diminuições. Por quê? Aqui, vou diminuir o zoom. Aqui neste square
que é a parte do quadril, ele começando a partir daqui até a outra pontinha aqui, ele tem 20 espaços, onde nós colocamos os pontos baixos para fazer a união. São 20 espaços. Já aqui, quando nós colocarmos a última carreira aqui, que vai ser uma terceira carreira na cor cru, ficarão com 15 espaços. Então, são 5 espaços de diferença. E se eu simplesmente colocasse aqui, ó, ia ficar sobrando aqui. Não ia dar certo. Então, nós teremos que fazer algumas diminuições. E aí eu vou mostrar para vocês como nós faremos isso. Eu vou começar aqui. Para esse tipo de diminuição, a gente nunca diminui aqui nas pontas, ó, nos cantos. Porque senão vai dar defeito, tá? Então, eu vou começar diminuindo de 2 em 2 e depois, no terceiro, eu vou diminuir 2 de uma vez. Eu vou aumentar o zoom novamente e vou mostrar aqui para vocês como nós faremos isso. Ó, eu vou começar aqui com as 4 correntinhas, na verdade 3. Na quarta, eu já vou usar para unir aqui. E aí aqui eu não faço nenhuma correntinha, porque senão vai dar muito espaço. E já faço aqui o grupinho de 3 pontos altos. Aí aqui, no próximo espaço, faz um ponto baixo, normal, sem diminuição. E já faz também os 3 pontos altos aqui. Aí agora, nós vamos começar as diminuições. E como será essa diminuição? No próximo espaço, eu vou fazer o ponto baixo normal. E ao invés de fazer os 3 pontos altos aqui, eu já vou pegar no próximo espaço de novo e fazer mais um ponto baixo. Aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 pontos baixos seguidos aqui. Aí ele vai só apertar um pouquinho este. E quando a gente vestir a roupa, geralmente não dá defeito não, tá? Só não pode diminuir muito, por exemplo, colocar aqui já diminuindo vários de uma vez. Aí não fica legal. Mas diminuir aqui 2, e aí venho e faço o ponto alto. Ah, e outra coisa, aqui, devido ao tamanho, às minhas medidas, eu vou ter que diminuir 5. Vocês, eu espero que vocês estejam fazendo sob medida. Se vocês têm a mesma medida que eu, né? Se vocês vestem um tamanho P, vocês podem fazer aí, talvez dê certo se vocês seguirem com a mesma quantidade de carreiras, tudo certinho, do jeito que eu estou fazendo, pode ser que dê certo. Mas se a medida for outra, vocês terão que diminuir de acordo com a medida de vocês. Por exemplo, se no quadril de vocês aqui tem 25 espaços e a sua cintura, para ficar legal, tem que ter apenas 15 espaços, vocês vão ter que diminuir 10 espaços. Mas aí pode ser que dê defeito, né? Porque vai ter que diminuir muito. Aí vocês diminuem aí uns 7 espaços e aí vai ficar um pouquinho mais folgado na cintura. Mas é melhor do que vocês fazerem na mesma medida do quadril e ficar parecendo um balão na cintura, né? Vocês diminuem aí o que dá para diminuir sem que dê defeito, sem que fique esquisito, tá? É por isso que eu falo, gente, tem que ir experimentando, né? Se vocês estiverem fazendo para vocês. E se for para outra cliente, peçam a ela uma roupa e vocês podem ir colocando o crochê em cima dessa roupa para vocês terem uma noção. De preferência, uma roupa que não seja de um tecido que estica muito, que seja assim mais parecido com o crochê mesmo, né? Mas também não pode ser
uma roupa de tecido que não tem nenhuma lycra, porque senão pode dar diferença, porque o crochê, depois de pronto, apesar do fio não ter lycra, apesar do fio não esticar, quando a gente tece, o fato dos pontos se acomodarem, ele acaba espichando e às vezes fica maior do que precisa. Então, continuando aqui, eu fiz aqui a minha primeira diminuição, fiz os 3 pontos altos. Agora, vou fazer aqui o ponto baixo, normal, sem diminuição. Faço os 3 pontos altos. Mais um ponto baixo. E mais 3 pontos altos. Aí no próximo, já vai ser mais uma diminuição. Eu estou diminuindo de 2 em 2. Olha, só conferindo aqui. Fiz a diminuição e fiz 1, 2 pontos baixos. Agora o próximo será com diminuição, que é, faço um ponto baixo no próximo espaço e já passo para o outro espaço também e faço um ponto baixo. E aí eu volto fazendo ponto alto. Aí no próximo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou precisar diminuir 2 de uma vez. E aí eu vou mostrar para vocês como eu farei isso. Aqui eu sigo sem diminuição por enquanto. Aí aqui chegou o momento de fazer a diminuição. Que vocês podem fazer assim, ó, para ele não ficar tão bolhadinho, né, para não dar defeito, ó. Aí ele diminui e não fica assim tão estranho aqui. Aí aqui eu vou precisar diminuir 2 de uma vez. Mas como eu farei isso? Eu farei normal aqui, fazendo um ponto baixo aqui e em seguida mais um ponto baixo. E eu não vou continuar diminuindo. Eu virei aqui, vou fazer os pontos altos. E aí agora sim, eu farei as diminuições novamente, ó. Fazendo ponto baixo aqui e fazendo o outro ponto baixo no próximo espaço. E aí faço os outros pontos altos aqui. Então aqui nessa parte, ele já ficou com 2 diminuições. Foi aqui e aqui, ó. Tá? Então aqui nós já fizemos 4 diminuições. Aí para mim aqui só falta mais uma. Aí eu vou finalizar aqui com vocês. Vou fazer aqui os próximos 2 sem diminuição. Conferir aqui. Isso, já fiz os 2. Aí agora a nossa última diminuição. Para mim, né? Para vocês aí eu não sei. Vocês viram que eu fiz os 2 pontos baixos aqui, neste espaço e no outro, de uma vez. E aí agora é só terminar, normal, sem diminuição.
E aqui é só terminar. Vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Eu vou ter que terminar aqui e lá na ponta também eu vou mostrar pra vocês que a gente já vai fazer a união já com a outra parte, tá? Ó, diminuir o zoom. Olhem, aí ele fica assim, ó. Tá vendo? Nem dá pra perceber muito. E quando a gente veste, né, ele vai espichar aqui, ó. E vai ficar certo. Aí essa aqui é a parte da cintura. Aí eu vou continuar aqui e quando chegar aqui, eu vou voltar porque a gente vai ter que unir a essa outra parte aqui, tá? É uma coisa simples, mas para quem está iniciando pode ficar em dúvida. Essa aqui já é a primeira união que vai começar a fechar o vestido. Eu vou fazer aqui e já volto. Pronto, eu já fiz aqui, cheguei aqui no final. Aí eu vou fazer os 3 pontos altos. E aí agora, no lugar da correntinha, vai ser a união. Aí, ó, essa aqui é uma parte, né? Aqui a parte do quadril e aqui a outra, ó. E aí eu vou virar pra cá, porque aqui ela fica assim meio bagunçadinha, direito com avesso, né? Não tem jeito, porque a gente não faz de forma circular. Mas aqui no quadril, olhando aqui, que no quadril, esse aqui a gente faz de forma circular, esse aqui já tá na parte direita, ó. Todos eles tá do lado direito, tá? Não tá do lado avesso. Então a gente vai ter que fazer a união do lado do avesso, né? Que é aqui, ó. A gente vai ter que unir aqui. Ó, vou virar aqui para ficar melhor, né? Aqui, no lugar da correntinha, eu já vou pegar a pontinha aqui e vou fazer a correntinha, ó. E aí não vou simplesmente colocar aqui, porque senão pode acabar escorregando e não fica muito legal, talvez. Aí eu vou colocar aqui, ó, na quarta correntinha aqui. Porque aqui tem 3, né, que nós começamos esta carreira aqui. Aí na quarta aqui eu faço ponto baixo, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, por trás, para ficar melhor aqui na hora de finalizar. Faço ponto baixo, e agora eu venho aqui e finalizo também, fazendo aqui o último ponto alto da carreira. Tá? E aí assim a gente já faz a união, e aí ele vai ficar aqui, ó, que é a parte do quadril, né? Aí vem aqui, ó. Aí aqui é a parte da cintura, ó, e já tá unido. Aí aqui talvez nós teremos que fazer mais algumas carreiras aqui, antes de fazer a parte de cima, tá? Eu vou ver ainda se vai precisar. Aí, gente, a partir de agora, eu vou fazer a parte de trás e já vou unir. Eu vou mostrar para vocês também como vai ser a união, porque vai ter que fazer a diminuição do mesmo jeito, né, aqui. Só que dessa vez, ao invés de fazer com os 2 pontos baixos, nós faremos um pouquinho diferente, porque a gente vai unir a parte do quadril com a parte da cintura, e não a parte da cintura no quadril. E aí eu vou fazer junto com vocês aqui, e aí em seguida eu farei a parte aqui da perna. Eu até adiantei aqui a parte da perna, mas aí eu achei melhor fazer primeiro a parte de trás, né, que complementa o quadril, porque pode ser que precise diminuir aqui, porque eu fiz aqui 18 carreiras, mas se ficar folgado eu vou ter que diminuir. Então por isso que eu ainda não coloquei, certo? Então vocês também façam aí a parte de trás, se vão fazer colorido, de 2 cores, do jeito que vocês optarem. E na última carreira, vocês voltem aqui que nós vamos fazer a união juntos. Certo?
Então, até daqui a pouco. Então, meninas, a parte de trás aqui já está quase pronta. E aí eu vou fazer aqui a última carreira e unir. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como será feito. Eu já vou começar já com a união aqui. E aí a gente vai ter que fazer aquela diminuição, né? Porque aqui, daqui até aqui, são 15 espaços. E aqui, né, daqui até aqui terão 20 espaços. Então, eu vou ter que diminuir 5. Mas aí vai ser um pouquinho diferente daquele, porque a gente vai estar colocando a parte de trás aqui na lateral, e não a lateral na parte de trás, igual nós fizemos aqui na frente, né? E aí eu vou diminuir também de 2 em 2. Vou fazer os 3 pontos altos iniciais. E aí a diminuição nunca deve ser feita logo no início, tá? Porque senão pode dar algum defeito. Aí aqui eu vou fazer, vou aumentar o zoom. Fica melhor para vocês verem. Aí aqui eu vou fazer uma correntinha. E já vou começar a unir aqui, ó. Vou fazer ponto baixo. E faço uma correntinha. E os 3 pontos altos. Aí aqui eu ainda faço normal, sem diminuição. Um ponto baixo. E aqui os 3 pontos altos. Aí agora eu vou fazer aqui a primeira diminuição. E aí como será feito? Vou fazer aqui um ponto baixo. Faço os 3 pontos altos. E ao invés de fazer o ponto baixo aqui no próximo espaço, eu vou fazer no mesmo. Ó, ele vai ficar assim. Um pouquinho diferente do outro, né? Porque eu tenho que diminuir este, e não esse aqui. Que é o contrário do que nós fizemos da outra vez. E aí eu faço os pontos altos. E aí agora eu continuo normal. Faço um ponto baixo, sem diminuição. Faço mais um ponto baixo, sem diminuição. E vai ser de 2 em 2. De 2 em 2, assim, 2 sem diminuição. E aí no o terceiro e quarto é diminuindo, que a gente faz tudo no mesmo espaço, os dois. Aqui, ó, já tá certo, né? 1, 2. Aí agora, os próximos 2, a gente faz no mesmo espaço, para diminuir. Fazendo um ponto baixo, os 3 pontos altos e o próximo ponto baixo no mesmo espaço. E continuo com os 3 pontos altos. Ó, dando para perceber aí, esses aqui ficaram normais, eu fiz sem diminuição. Este aqui eu fiz 2 no mesmo espaço, fiz mais 2 normal, e estes aqui no mesmo espaço. Aí a quantidade de diminuições vai variar de acordo à medida.
né? Como eu falei da outra vez, vocês vão ter que fazer as contas aí e diminuir o que for preciso. Para mim, eu vou ter que fazer 5 diminuições de cada lado. E aí, para vocês aí, vai depender do número de cada um. E aí, eu vou continuar aqui. Gente, eu acho que não precisa eu mostrar tudo, né? Toda a união, porque vocês já viram a união com a frente, né? Com a parte da frente. E agora com a parte de trás aqui também. Acho que já deu para entender. E aí, eu vou só continuar aqui. E depois eu vou colocar aqui também. Aqui provavelmente eu não vou mostrar. Eu acho que não vai precisar, porque na parte da barra tenho que ver ainda, né? Eu vou ter que fazer e vestir para ver se tá ficando legal ou se vai ter que diminuir. Mas se eu tiver que diminuir, a união é a mesma coisa daqui também, desses outros, entendeu? Por isso que eu acredito que não precisa mostrar. Se eu tiver que diminuir, eu falo com vocês. Mas eu acredito que não. Eu acredito que na barra eu vou poder fazer normal, com as 20 carreiras, igual aqui as partes da frente e de trás também tem 20 carreiras. Aliás, 19 carreiras, desculpa. São 19 carreiras, 20 são os espaçozinhos aqui, ó, que a gente faz ponto baixo para fazer a união. Então, aqui na barra é mais tranquilo, é só unir mesmo, normal. E se tiver que diminuir, faz a união diminuindo, igual eu mostrei aqui, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E aí, eu vou voltar depois com vocês aqui, eu vou terminar, né, de unir aqui, e também de fazer as laterais, e aí eu vou voltar para mostrar a vocês como nós faremos isso aqui, ó. Vou diminuir o zoom para vocês entenderem melhor. Ó, eu fiz um lado, eu tive que aumentar um pouco aqui, porque ele estava reto, igual aqui, ó, igual essa outra parte. Tá vendo, né? Terminando aqui. Aqui também estava assim, terminando aqui. Mas quando eu vesti, eu vi que essa parte aqui ficou muito baixo. E eu precisaria subir aí mais de 4 a 5 centímetros para ficar mais próximo do seio, né, para cinturar melhor e para eu poder começar a parte da frente, para dar altura. E aí, teria como eu já ter feito o square todo desse jeito? Sim, dava para fazer. Era só fazer aqui, ó, até a quarta carreira normal e depois começar a fazer diminuindo. Mas, por que eu quis fazer assim? Primeiro, para não ter que desmanchar, né? Senão eu teria que desmanchar os dois lados. E também porque, às vezes, no crochê é necessário fazer esse tipo de coisa, principalmente quando a gente trabalha sob medida. Muitas vezes nós temos pouco tempo para fazer uma roupa e nem sempre sai perfeito de primeira, né? Principalmente quando a gente nunca fez a roupa, que é o caso deste vestido. É a primeira vez, eu estou criando ele do zero. Eu estou fazendo as modificações necessárias de acordo, eu vejo que vai precisando modificar, eu modifico. Eu fiz um projeto inicial e já mudei esse projeto várias vezes. E esse aqui é mais uma das mudanças, né? Porque como essa parte aqui da cintura eu tive que diminuir para não ficar muito folgado, eu fiz menos carreiras, aí ela não deu a altura que eu precisava aqui para ficar mais próximo do seio, tá? E aí eu tive que aumentar aqui. E aí eu vou fazer a outra parte que eu não fiz ainda, eu vou fazer mostrando a vocês como é feito, porque se caso vocês precisarem, em algum momento, vocês vão saber como fazer essas emendas aqui, ó, para ficar certinho. Porque eu poderia simplesmente fazer o aumento aqui com bloquinhos de 3 pontos altos? Poderia. Provavelmente eu farei assim na barra, né, que é mais rápido. Eu poderia fazer, mas eu acho que não ia ficar tão legal, né? E este desenho aqui, ó, que forma, né, entrando para a cintura, eu acho que vai dar um efeito legal, porque vai dar aquela impressão da cintura mais fina, né? O que não aconteceria se eu tivesse feito apenas os bloquinhos. Então eu vou terminar aqui, vou terminar a união, vou fazer também a parte da barra,
E aí daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês como nós vamos fazer este efeito aqui do outro lado. E aí depois disso vai ficar faltando só a parte de cima, as alças e a barra, porque eu vou aumentar um pouquinho a barra, mas aí eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Provavelmente esse tutorial vai ficar grande, mas eu acho que vai abrir a mente de muita gente aí, né, em relação ao crochê. E vai desenvolver o crochê de muitas aí, que tem uma certa dificuldade para criar roupas, principalmente sob medida. Porque roupa, gente, acostumem-se, roupas, o ideal é fazer sob medida. A gente pode fazer tamanho P, M, G? Pode, mas o sob medida sempre será um diferencial. Então eu vou terminar aqui e daqui a pouco eu volto. Olhem só, gente, já tá pegando forma, né? Já fiz aqui a barra. Aí aqui, eu vou mostrar para vocês agora como fazer essa parte aqui, ó. E aqui ele vai subindo mesmo, porque é o desenho, né, do square. Ele viria para cá, então ele vai ter essa parte aqui. Na parte das costas eu vou deixar esse decote. Eu acho que vai ficar interessante, né, um decote assim. E na frente eu ainda não decidi se eu vou passar só uma correntinha aqui e vou deixar essa abertura aqui e daqui para cá fazer mais meio square, né, para a parte de cima, ou se eu vou dar um jeito de completar aqui, não sei ainda, não decidi, mas vamos fazer aqui primeiro. Nós vamos começar por aqui, que é o meio, né, que é por onde a gente começa o square. Eu vou fazer aqui com a cor cru. Olha, eu vou mostrar aqui como eu fiz desse lado. Ele era aqui, né, essa parte. Eu fiz 4 carreiras para dar altura aí de... Ficou com 4,5 centímetros de altura a mais. E aí nós faremos a mesma coisa aqui. E observe que aqui nós começamos com 4 correntinhas, né, que é 3 para dar altura e uma de separação. E depois os 3 pontos altos. Ou seja, para formar aqui o conjuntinho de 3 pontos altos dos dois lados aqui, já tem um ponto alto. Então, nós faremos apenas 2 pontos altos. E isso em toda a lateral aqui, ó. Porque em toda a lateral já tem um ponto alto aqui, ó. Então, a gente não precisa fazer os 3. Sempre que chegar aqui, nós faremos apenas 2 pontos altos, tá? E aí, no restante, a gente faz os 3. Então, eu vou começar aqui, deste lado. Ó, vou colocar a agulha aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. E aí aqui eu já começo dando a laçada e coloco aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui, faz parte do anel mágico. Então, eu vou fazer 2 pontos altos aqui. E aí eu faço 2 correntinhas de separação. E 2 pontos altos. E faço o ponto baixíssimo aqui para unir. Ó. E assim nós completamos a primeira carreira do square, que ela é feita com 4 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. A única diferença é que aqui vai ser separado por uma correntinha, mas isso não vai ter problema, não vai dar diferença. Aí, para chegar aqui, a gente faz pontos baixíssimos. Até chegar aqui em cima. Aí eu vou virar aqui. E fazemos aqui dentro, ó, os 2 pontos altos. Para completar o grupinho com 3.
E aí faz uma correntinha de separação. E aí aqui faz o grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Vocês lembram, né, que a segunda carreira é assim, são grupinhos de 6 pontos altos, separados por duas correntinhas, né, separa 3 e 3, ó, tá vendo? Igual aqui, aí aqui também vai ser a mesma coisa, a segunda carreira é assim. E aí, para finalizar, né, faço uma correntinha e para finalizar eu faço os 2 pontos altos aqui. Aí acho que vocês já estão entendendo o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós só estamos completando o square. Gente, se vocês ouvirem latidos aí, é o cachorro da vizinha. Ele tá nervoso aqui com alguma coisa. Ó. E aí nós vamos fazer 4 carreiras desse jeito, sempre completando as carreiras, né? Aí na quinta carreira que a gente já vai começar a fazer diferente. A gente vai subindo aqui com ponto baixíssimo. Aí eu viro novamente e continuo. Faço aqui os 2 pontos altos. Uma correntinha. E aí agora eu começo fazendo os 3 pontos altos nos espaços. Uma correntinha. E aqui o grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos no espaço. Estão vendo que é a mesma coisa, é como se nós estivéssemos fazendo mais uma metade do square, porque a gente só está completando o que faltava. E aí nós já fizemos 3, agora eu vou fazer a última completa assim. Porque aí a partir da quinta vai ser diferente. Porque senão ele só vai aumentando, aumentando e não vai ficar reto do jeito que a gente precisa. Sempre inicie e finalize com 2 pontos altos. Aí eu fazer o ponto baixíssimo aqui, completa o grupinho de 3 pontos. Pronto. Aí a partir de agora, vai mudar. Vou subir aqui com os pontos baixíssimos e vou mostrar o outro lado para explicar para vocês o que nós teremos que fazer. Olhem só. Após dar a altura, aqui que no meu caso foram 4 carreiras, no caso de vocês aí, pode ser que nem precise completar, e se precisar, pode ser que seja 3 carreiras, 5, 6, vai depender aí da medida de vocês, né? Se nós continuarmos fazendo do mesmo jeito, ou se nós fizermos como nós fazemos a metade aqui, ó, iniciando com
4 correntinhas e 3 pontos altos, ele não iria ficar reto. E a gente precisa que ele fique reto. E se nós começássemos assim, além dele não ficar reto, ele iria aumentar gradativamente. Ele ia aumentar a quantidade de grupinhos aqui, ó. Entenderam? A gente ia estar sempre aumentando. E vocês percebem que esse square, mesmo o que a gente faz apenas a metade, ele vai aumentando, né? A quantidade de grupinhos para formar o quadrado. E aí, para ele ficar reto, ele tem que ter sempre a mesma quantidade. Se aqui tem 4 carreiras, se são 4 grupinhos de 3 pontos altos, em todas aqui também tem que continuar tendo 4 grupinhos de pontos altos. Então, nós vamos começar com 3 correntinhas e já passar aqui pro espaço. A gente não faz aqui dentro, ó, tá vendo? Já passa aqui pro espaço. E também, quando estiver voltando, a gente termina aqui no último espaço e já finaliza com um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui. Aqui no início é normal, porque a gente está começando daqui, né? A gente vai fazer esse detalhe aqui, ó, aqui dentro. Então, eu vou virar aqui, fazer os 2 pontos altos, a mesma coisa. E aí vocês vão contando logo os grupinhos para não errar, tá? Porque em todas as carreiras agora ele vai ter que ter 4 grupinhos de 3 pontos altos. Nós já temos 2, que é este e este. Vamos fazer o terceiro. E aí, se aí vocês estiverem fazendo com 5, 6 carreiras, aí vai ter que ter 5 a 6 grupinhos. Eu tô falando 4 aqui, porque no meu caso aqui são 4. Aí isso aí vai depender de cada medida. Pronto, aqui eu já fiz as 4. Aí daqui eu só faço um ponto alto e coloco aqui, ó. Só isso. E aí agora a gente vai continuar fazendo aqui. E aí depois vai ter que completar este lado aqui, tá? Vou fazer aqui só 3 correntinhas, não é 4, porque não vai precisar de espaço aqui. E aí, ao invés de fazer aqui, como nós faríamos, a gente já faz neste espaço aqui. E aí vocês verão, dessa forma, vai ficar com 4 conjuntos do mesmo jeito. A, a quantidade de grupinhos vai ser igual em todas as carreiras. Não esqueçam de finalizar ou iniciar deste lado aqui com apenas 2 pontos altos. Olhem, 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui mais uma carreira com vocês. Subindo aqui com ponto baixíssimo. E vai fazendo até completar os 4 grupinhos, contando a partir destes aqui.
Completou os 4 grupinhos. Aí já faz um ponto alto, eu coloco aqui, ó, no último ponto alto. Ó, e aí ele já vai ficando reto. E aí é só continuar. Aqui tem mais 2 carreiras com cru. E aí, a partir daqui, faz a mesma coisa, porém trocando, né? Se vocês estiverem fazendo aí de outras cores, estiver fazendo como eu estou fazendo aqui. Aí aqui também eu vou fazer a carreira com azul, aqui com salmão. E aí vou e finalizo. Ela vai finalizar aqui, ó. Né, no encontro aqui de todos os squares. Ela vai finalizar aqui também, ficando, né? Formando aqui. E aí vai formar como se fosse um decote aqui. Certo? E aí aqui, quando terminarem esse lado, aí vocês já vão começar a fazer a mesma coisa deste lado aqui. Fazendo 3 correntinhas, e aí já passa aqui fazendo os grupinhos de pontos altos, até completar 4 grupinhos, e continua e vai fazendo a mesma coisa. Eu acho que deu para entender, talvez não precise eu continuar mostrando a vocês. Aqui, ó, eu inicio com 3 pontos altos, e ao invés de colocar aqui, eu já passo para o próximo espacinho. E é só isso. E aí, gente, dá para fazer já o square desse jeito, se eu já soubesse, né, a medida certinha, mas como é a primeira vez que eu faço esse vestido, eu não tinha noção. Lógico que se eu fizer um outro vestido desse, eu já não farei assim mais. Eu já vou fazer essa parte aqui já assim mesmo. Eu faço essa parte aqui, o square completo até a quarta carreira, e a partir da quarta que eu vou fazendo assim em linha reta, para não precisar de todas essas emendas. Eu poderia ter desmanchado esse aqui e ter feito assim novamente, mas eu quis mostrar para vocês, porque se caso, né, acontecer de vocês precisarem fazer algo assim, que às vezes acontece, às vezes a gente não está com tempo suficiente para ficar desmanchando, e aí precisa fazer esse tipo de coisa aqui, né? Porque o trabalho sob medida, ele é assim, por exemplo, se eu for fazer agora um tamanho M, e for para uma pessoa que tem o corpo mais longo, porque existem pessoas de todo tipo, né? Tem algumas pessoas que vestem M por causa da largura, né? Porque é mais larga, mas ela é mais baixa e não tem o tronco alongado. Aí talvez nem precisa tanto de fazer isso aqui. Mas algumas vão vestir M, porque além de terem largura, elas têm altura. E aí talvez eu vou precisar aumentar mais, talvez 4 carreiras será pouco, e eu vou ter que fazer mais, mas eu só vou saber tirando a medida na pessoa. E aí, assim, logo de primeira pode não dar certo e eu tenha que fazer isso aqui, se eu não tiver tempo suficiente para desmanchar e refazer. Ó, percebam que ele já está ficando reto aqui, ó. E aí aqui eu vou trocar a cor novamente. Bom, gente, e é isso, tá? Eu vou fazer essa daqui, aí tem mais 3 na cor cru, e é isso. E aí depois vem fazendo a mesma coisa deste lado aqui, começando aqui. Fazer a mesma coisa que nós fizemos. Certo? Então eu vou terminar aqui. Se vocês estiverem fazendo essa emenda aí, façam, terminem aí também. E aí depois eu vou finalizar passando pontos baixos em volta de tudo aqui, até mesmo para cobrir, né, estes fios que tá ficando aqui, ó. Vou passar o ponto baixo em tudo. E aí eu vou começar a parte da frente. Olhem só, gente, já terminei aqui essa parte, passei ponto baixo em volta de tudo, né, para fazer o arremate, ó, as pontas estão todas escondidas aqui embaixo. Olha, essa é a parte da cintura. Tá ficando assim. Aí, aqui, eu resolvi tentar
tampar, porque eu já vou deixar esse decote aqui assim nas costas, né? Vou fazer umas alças vindo daqui assim, para ele não ficar abrindo, né? Para ele ficar certinho aqui. Mas aí aqui, eu acho que se eu fizer as correntinhas aqui, não vai ficar legal. Eu decidi tentar fechar, e aí eu vou mostrar para vocês aqui como eu vou fazer. Eu já iniciei aqui, fiz a primeira carreira, aí na segunda aqui eu já vou começar a colocar aqui. Aí eu já fiz aqui os 3 pontos altos e uma correntinha. Ó, fiz a correntinha. Aí, vou virar aqui, né, pra ficar melhor de tecer. Ó, só virei aqui de cabeça para baixo. Aí eu já vou unir aqui com ponto baixo. Dessa forma. E passo uma correntinha. E faço os 3 pontos altos. E aí, no lugar da correntinha de espaço, olha, eu tenho que observar bem, para não fazer errado. No lugar da correntinha de espaço, eu vou prender aqui, ó, fazer um ponto baixo aqui. Faço ponto baixo, e aí eu já começo a fazer o outro grupinho de pontos altos aqui. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço aqui, faço mais um ponto baixo. Uma correntinha e completo o grupinho de pontos altos. Deixa eu ir virando aqui para não ficar ruim de tecer. Aí aqui, eu só vou continuar, vou fazer aqui uma correntinha e faço o grupinho aqui. Estes aqui nós vamos unir na próxima carreira. Uma correntinha. Aí neste próximo aqui, a gente já vai ter que unir. E aí aqui tem que prestar bastante atenção, porque nós temos que unir na mesma direção destes aqui, ó. E vai ser primeiro neste aqui e depois nesse. Fazemos uma correntinha. Aí vem aqui. Faz o ponto baixo e completamos
Completamos o grupinho de ponto alto. A posição aqui tá meio ruim pra tecer, gente. Pronto, eu mudei aqui, ficou melhor. E aí nós vamos fazer o último ponto baixo aqui, ó, no rumo do espaço. Fazemos aqui, e aí daqui a gente já vem pra cá, pra fazer o ponto baixíssimo. Pronto, e aí ele vai ficando assim, ó. Aí agora eu vou pegar o salmão e já vou começar a tecer aqui em cima também, fazendo a mesma coisa, fazendo um ponto baixo aqui. Aqui não vai dar para fazer o grupinho completo com 6, aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um ponto baixo, ponto baixíssimo aqui. Faço um ponto alto. E aí faço 2 correntinhas e 3 pontos altos. Como se fosse pra gente fazer a metade, ó. Porque se nós fizermos só o ponto baixo aqui e já partir só para esses 3 pontos altos, aqui vai ficar um espaço muito grande e fica estranho. E aí aqui a gente faz normal. Aqui a gente não vai unir a nada. Faz o grupinho aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E aí a gente vai terminar do mesmo jeito que nós iniciamos aqui, ó. A gente faz aqui 3 pontos altos. As 2 correntinhas, um ponto alto. E fazemos um ponto baixíssimo aqui, ó. E aí aqui na frente eu quero que ele fique com esse bico mesmo. E aí ele já vai começar a dar certo. E não vai ficar com aquele espaço que ia ficar aqui, né? Eu acho que assim vai ficar melhor. Aí eu vou arrematar aqui e começar novamente com o fio na cor cru. Aí aqui eu vou começar do mesmo jeito. Eu comecei este. Eu vou fazer primeiro um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, tá melhor. Aí eu faço um ponto alto aqui. Olha, eu vi que ele ficou meio aberto, né? Então eu vou fazer esse ponto alto aqui, ó, bem em cima deste. Pra ver se vai ficar melhor. E senão fica muito espaço e acaba ficando feio. E aí eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer os 3 pontos altos aqui.
Vamos ver como vai ficar assim. Eu acho que ficou muito espaço. Tá vendo como é, né, gente? É assim mesmo. A gente vai fazendo e vai fazendo as modificações necessárias. Vou fazer só uma correntinha e fazer os 3 pontos altos. E aí fica muito fácil eu fazer um primeiro e depois vir aqui e mostrar a vocês tudo prontinho, como se eu tivesse acertado tudo de primeira. E nem sempre é assim. E aí aqui eu continuo. E aí chegando aqui no final, eu tenho que fazer do mesmo jeito, né? Faço os 3 pontos altos, faço apenas uma correntinha e termino o ponto alto aqui em cima. Eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E aí aqui, fazer só 3, que é a altura do ponto alto, fazer só 3 pontos baixíssimos. E aí eu já faço aqui um ponto alto, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Agora eu vou terminar essa carreira aqui para ver como vai ficar. E aí chegando aqui no final, eu faço os 3 pontos altos, uma correntinha, mais um ponto alto, e finalizo aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3 aqui, ó. Na terceira, no terceiro ponto baixo. Ó, ver se dá para mostrar vocês aqui como está ficando. Ó, ele vai ficando assim. Aí agora eu já vou mudar de cor, porque eu vou seguir a mesma sequência da frente, da parte da frente e da parte de trás. Eu vou seguir a mesma sequência dos squares principais, da frente e da parte de trás. E aí, gente, é só fazer assim, até a parte das costas. Aí eu vou adiantar um pouquinho aqui e depois eu mostro para vocês quantas carreiras eu fiz e como foi. Porque como eu preciso de mais carreiras, né, para tampar, ela tem que ir até um pouco nas costas, talvez na parte da frente eu vou ter que fazer um pouquinho diferente, porque nós temos um limite, né? A gente já tem um pescoço e logo em seguida a cabeça, então não dá para fazer muito alto. Eu vou fazendo aqui, e vocês também podem fazer aí. Eu não sei se vocês vão seguir do jeito que eu estou fazendo, porque vocês podem também fazer separado, né? Se para vocês for mais fácil, vocês fazem isso aqui separado e depois costura aqui, tá? É porque eu prefiro fazer assim, logo, porque eu acho que na costura, às vezes a costura fica muito alta e não fica muito legal. E aqui ele segue, né, um padrão assim do crochê, que é ter esses espaços aqui, entendeu? E unidos apenas por pontos baixos. Mas não precisa fazer assim. Isso aqui é um gosto pessoal meu. Vocês podem fazer separado e costurar depois, certo?
eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês e falar quantas carreiras eu precisei fazer e até onde eu fiz aqui. E aí eu vou apenas mostrar para vocês e em seguida nós começaremos a fazer as alças. Então eu vou terminar e daqui a pouco eu volto. Então eu finalizei essa parte aqui, ó. Nós estávamos, né? A gente estava fazendo isso aqui. E aí eu fiz aqui 19 carreiras completas, ó. Aí para vocês eu não sei se vai ser mais ou menos, façam de acordo à medida de vocês. E aí depois eu vim fazendo aqui, ó, preenchendo, né? Porque se eu continuasse fazendo completa, essa parte aqui ia ficar muito alta. E fazendo assim, ela vai mais para o lado, tá? Fica alta ainda, mas ela vai mais para o alto e não vai de encontro ao pescoço. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz isso aqui. E vai ter um detalhe aqui também, que nós vamos fazer aqui, vai fazer uma diminuição para o crochê fazer isso aqui, ó. Tá? Para ele não ficar reto. Tá vendo que tem um fofinho aqui? Ó, ele tá meio fofo aqui, porque nós temos volume no corpo, né? E isso aqui é para ficar esse volume. Porque se não fizer isso aqui, ele, ao ficar reto, ele vai acabar fofando e mostrando partes que não é para mostrar, né? Acho que vocês entenderam. E fazendo isso aqui, ele vai fechar e vai fazer o desenho do nosso corpo. Então, eu vou fazer aqui essa parte. A primeira carreira de azul não tem essa diminuição que nós vamos fazer aqui. É só a partir da segunda carreira. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu vou começar. O início, que é sempre igual, não vai ter diferença nenhuma. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, né? Coloco a agulha no terceiro ponto baixo, porque eu fiz o acabamento aqui com ponto baixo. Aí eu faço um ponto baixo aqui e já começo aqui, ó, neste espacinho. Neste espaço aqui, eu faço um ponto alto, uma correntinha e 3 pontos altos. E aí continuo fazendo os mesmos pontos, a mesma coisa, durante toda a carreira. E aí eu vou fazer aqui, porque essa daqui não tem aumento, não tem diminuição, ela é só os conjuntinhos de 3 pontos altos em cada espaço. E aí eu vou vir até aqui. Quando eu estiver aqui, eu volto. Eu cheguei aqui, né, no final, e aí eu vou só fazer uma correntinha e faço 3 pontos altos. Só isso. Eu não vou unir a este aqui. Só isso. Vou deixar aberto aqui mesmo. E vou arrematar. E aí eu já começo a outra carreira. E aí na outra carreira, nós vamos ter o detalhe da diminuição. E é este detalhe aqui. Nós vamos começar por aqui. Vou contar os espaços aqui do azul, né, começando por este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo espaço da cor azul, nós vamos saltar. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Este aqui nós vamos saltar. E aí, para começar,
É a mesma coisa de sempre. Conta aqui os 3 pontos baixos, coloco no terceiro. E faço a mesma coisa que eu fiz em todas as carreiras. Aqui não tem diferença. Olhem, chegando aqui no sétimo espaço, nós vamos saltar este oitavo aqui, ó. Nós não vamos fazer o conjuntinho de 3 pontos altos aqui, e nem vamos fazer também a correntinha. Daqui do terceiro ponto alto a gente já dá a laçada, salta esse e já faz o grupinho no próximo espaço. Sem fazer correntinha, sem nada. Porque geralmente ele já fica um pouquinho folgado aqui, ó. Então não precisa fazer essa correntinha. E aí esse espaço aí fica como se fosse a correntinha. Esse aqui eu já posso tirar. E agora é só continuar fazendo os conjuntinhos de 3 pontos altos em todos os espaços até lá no final. Eu vou fazer aqui e quando chegar lá no final da carreira, eu volto. Quando aí chegando aqui no final, a gente só vai fazer uma correntinha e faz um ponto alto aqui em cima do último ponto alto. Só isso. E já podemos cortar e arrematar o fio. E aí, agora é só continuar. Vocês vão continuar fazendo essa diminuição aqui por mais 2 carreiras. E aí, quando eu fizer a terceira carreira aqui, que vai ser na cor salmão novamente, aí eu não vou saltar aqui, ó, tá vendo? Aqui nós começamos a saltar, saltei aqui sempre na mesma direção. Saltei aqui com a cor salmão, saltei esse espaço. Aí este espaço aqui eu saltei também, ó, na cor cru. E aí aqui também este espaço eu saltei na cor azul. E aí o espaço aqui já na cor azul eu não saltei, eu passei direto aqui e fiz. Entenderam? Então vai ser assim, vocês façam aí a diminuição necessária para fazer o desenho aí, o volume do corpo de vocês ou da cliente que vocês estiverem fazendo. E aí, então vocês adiantem aí, façam aí o necessário. E eu vou passar uma última carreira aqui na cor cru para finalizar aqui, ó, este decote. E aí eu volto com vocês para mostrar como nós vamos fazer este acabamento aqui. Cheguei aqui na parte da gola. Olhem só, aqui nessa parte eu fiz as carreiras de diminuição, né? E as 2 últimas eu fiz sem diminuição. Eu tô aqui nesta última carreira. E aí eu vou mostrar aqui como fazer essa parte aqui pra gente virar. Aqui eu fiz o bloquinho de 3 pontos altos, fiz uma correntinha. E agora eu vou fazer todos os 3 pontos altos aqui, ó. Faço o primeiro, segundo, terceiro. Ó, vai ficar assim, tudo junto. Aí agora eu faço uma correntinha e já viro fazendo os bloquinhos aqui nesse espaço. E assim eu continuo. Faço uma correntinha e faço o bloquinho aqui. Aí agora nessa parte aqui, eu não vou fazer aqui, ó, porque vai ficar estranho. Eu já passo direto pra cá. E vai ficar assim.
Eu faço aqui neste espaço. A única coisa ruim deste fio é que ele desfia muito, tá vendo como ele vai ficando? Ele vai separando os fios, né? Mas nada que atrapalhe muito. E aí aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado, ó. Vou fazer os pontos, os 3 pontos altos todos juntos. Passa a correntinha. E aí agora eu sigo fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos em cada espaço. E agora a gente já passou aqui, né, para outra lateral. E aí ele vai ficar assim, ó. Aí olha só, ele formou aqui 2 lugares, né, pra gente colocar as alças. E aí eu vou terminar aqui, vou fazer a barra, e aí amanhã eu continuo. Já tem 4 dias que eu estou fazendo esse vestido. Mas também porque eu desmanchei muito, né? Mas eu acredito que depois que já tiver tudo certinho, com todas as medidas, tudo certo, é um vestido que dá pra gente fazer aí em uns 3 dias, tá? Bom, então eu vou continuar aqui, vou adiantar, e aí eu já volto com vocês para fazer as alças do vestido. E já estamos chegando ao final. Eu já coloquei as 2 alcinhas aqui desse lado e vou colocar do outro lado aqui com vocês. Aí as alças serão aqui, ó, neste espaço e nesse, igual nós colocamos aqui. Para mim, que veste tamanho P, eu fiz 38 carreiras de pontos altos. E aí deu 38 centímetros espichando. Porque o crochê espicha, então se ficar a continha, pode acontecer de ficar folgando e ficar caindo. Então é bom fazer a alça bem apertadinha, tá? Então para mim aqui, que é tamanho P, foi 38 centímetros. Se vocês forem fazer aí para o tamanho M, vocês podem fazer aí até 42 centímetros, né, uns 4 centímetros a mais. E para o tamanho G, também uns 4 centímetros. Faz aí 45, 46 centímetros, até 47, né? E se for sob medida, vocês tiram a medida aí e faz o tamanho que for necessário. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como nós faremos. Eu vou começar aqui, vou aumentar o zoom. Olhem, aqui tem esses 3 bloquinhos aqui do meio. Aí, eu vou começar aqui, ó. Achei que vai ser a primeira, vai ser aqui e aqui, tá? Nós não vamos colocar aqui, não. É igual tá aqui, ó. Nós vamos começar por aqui. E aí eu vou colocar a agulha no último ponto alto aqui do bloquinho do meio. E vou fazer um ponto baixo. Eu inicio com uma carreira de ponto baixo. Eu acho melhor, acho que dá mais sustentação à alça. E aí faço mais um ponto baixo aqui no espaço. E mais um ponto baixo aqui no outro ponto alto do bloquinho. Pronto. E aí, a partir de agora, eu faço 2 correntinhas, viro e faço os pontos altos. Ah, mas não deveria ser 3 correntinhas, né, para dar a altura do ponto alto? Quando a gente está fazendo assim, né, a carreira para ficar retinho, assim, igual este daqui, se eu fizer 3, ela fica como se tivesse maior. Vê? Pode ser que agora não fique, mas... Ó, ela ficou meio folgadinha aqui, tá vendo? Dá até um espaçozinho.
Então, por isso eu prefiro fazer com apenas 2 correntinhas. Aí parece que assim dá mais certo e ele fica mais justinho. Não sei, pode ser coisa da minha cabeça, mas se vocês quiserem fazer 3 correntinhas aí de início, pode fazer, tá? Eu faço apenas 2. E só vou fazendo isso até completar as 38 carreiras. Só isso, é bem simples. Eu vou fazer aqui, e aí quando for para finalizar, para unir as costas, eu volto para fazer junto com vocês. Façam aí também na medida que vocês precisam. Fiz aqui as 38 carreiras. Agora, nós vamos virar, né, o vestido assim, ó, para nós colocarmos, para nós unirmos aqui. A união agora será nesta parte aqui, ó, que é onde sobrou, vamos dizer assim, né, da primeira parte aqui, e nós não colocamos nenhuma carreira da parte da frente. Tá vendo que essas carreiras aqui, as que vêm lá da frente e vêm até aqui. Aí a última foi essa daqui, tá? Aí logo em seguida tem um espaço aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é a última carreira, né? E aí logo em seguida nós colocamos aqui, tá? Ela é o quarto espaço, ó, se for contar daqui pra cá, tá vendo? Aqui é o meio, né? Aí tem 1, 2, 3, 4. E aí aqui também, vocês podem contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó. Logo depois da carreira, da última carreira da parte da frente. E aí, como nós vamos fazer isso aqui? Como eu estou aqui com o lado direito, aí eu vou pegar aqui a alça. Tem que ter muito cuidado para ela não enrolar, tá? Para não torcer. Ela tem que vir retinha, né? Bem retinha daqui, ó. E aí nós já vamos posicionar. Nós vamos posicionar onde nós queremos. Que é aqui, ó. E aí a gente vai virar, que vai ter que fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, virar para ficar melhor. Porque os pontos baixos que nós vamos fazer aqui, eles têm que ficar do lado avesso, tá? Por isso que a gente vira assim. E aí eu vou colocar aqui nos 3 pontos baixos do espaço. Ó, faço o primeiro. Aí eu venho aqui na alça. Coloco o segundo. Desculpa, eu mexi o suporte sem querer. E o terceiro. Pronto. E aí já pode cortar. E aí quando vira, né, os pontos ficam do lado de cá, ó. Entenderam? E aí, na segunda alça, eu não vou fazer aqui junto com vocês, eu vou só mostrar a segunda alça. Nós faremos aqui, no próximo espaço, igual tá aqui. E aí nós faremos o primeiro ponto. O primeiro ponto baixo aqui, que nós começamos com ponto baixo, vocês lembram, né? A primeira carreira é de ponto baixo. Nós faremos o primeiro ponto baixo aqui, no último ponto alto deste grupinho.
Fazemos o segundo no espaço e o terceiro aqui, ó, no primeiro ponto alto do outro grupinho. E aí fazemos, né, no meu caso eu vou fazer 38 carreiras, vocês façam aí de acordo com a medida que vocês estão fazendo. E aí, vamos colocar, aqui vamos unir ao segundo espaço aqui, ó, indo para o meio, tá? Cuidado para não cruzar. Vai fazer aqui, igual nós fizemos aqui, ó, deste lado. Nós colocamos uma alça em cada espaço. Aqui também vai ser uma alça em cada espaço. E aí tá praticamente pronto o vestido, né? E aí no meu caso aqui eu vou aumentar a barra. Vocês aí eu não sei se vai precisar, se não. O meu já tá um tamanho bom, assim, não tá aquele tamanho que fica mostrando nada, mas é porque eu prefiro ele um pouquinho mais comprido. Eu já fiz aqui 2 carreiras na cor cru e uma carreira na cor azul. Eu achei que ficou assim um pouco folgado, né, com essas 2 carreiras aqui. Aí na cor cru eu fiz sem fazer as correntinhas de espaço. Eu não fiz, eu já fui passando de um para o outro. E farei a mesma coisa nas outras 2 carreiras. Eu vou aumentar só 5 carreiras. Aqui vai ter mais uma carreira na cor salmão e uma última carreira na cor cru. E aí o vestido estará pronto. Bom, então é isso. Podem terminar aí o vestido de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações. E compartilha aí o vídeo também, ajuda meu canal aí a crescer, compartilha com aquela sua amiga, sua parente que tem vontade de aprender o crochê, ou que já saiba fazer o crochê e que goste desse modelinho aqui, né, de vestido, ou que faça por encomenda, enfim. Compartilha aí o vídeo para ajudar o meu canal a crescer, beleza? Um beijo para todos e até o próximo vídeo.